Yuri, a gente segue falando sobre o tarifaço porque uma pesquisa do FGV-IBRE aponta que as regiões Norte e Nordeste são as mais vulneráveis à tarifa de 50%, apesar de o Sul e Sudeste terem maior participação na pauta exportadora. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o pesquisador Flávio Ataliba, que, além de ser o responsável por esse estudo, é também coordenador do Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste, do FGV-IBRE. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui conosco. E aí eu já começo te perguntando, então, quais fatores fazem com que o Norte e o Nordeste sejam mais prejudicados pelo tarifaço, apesar de exportarem relativamente pouco para os Estados Unidos, se comparado a outras regiões? Perfeito. Boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo. Esse é um tema extremamente importante, porque quando se avalia o impacto tarifário dos Estados Unidos nas nossas exportações, é importante que se diga que o rebatimento desses efeitos no território nacional, ele não ocorre de forma igual. Então, potencialmente, aquelas regiões com maior capacidade produtiva, com produtos de maior valor agregado, com cadeias produtivas mais adensadas, como a região Sudeste, a região Sul, a despeito de uma relativa participação com o comércio exterior, para você ter uma ideia, a região Sudeste, 22% do total das exportações da região Sudeste é para os Estados Unidos, enquanto no Nordeste isso chega a metade, 11%. Então, não é só olhar o grau de exposição ao comércio dos Estados Unidos, mas sim como as estruturas produtivas em cada localidade é capaz de suportar o efeito desse tarifaço e do comprometimento das vendas. Então, se imagina, por exemplo, que em localidades com uma base produtiva mais sólida, a capacidade de resposta ou a capacidade de acessar novos mercados seja muito maior do que em regiões, por exemplo, como a região Nordeste ou a região Norte, que a base de produção para exportação para os Estados Unidos está fortemente ligada a produtos com baixo valor agregado ou semi-acabados. Aí eu estou falando de frutos, eu estou falando de confecções semi-acabadas, eu estou falando de calçados, que tem, inclusive, uma mão de obra pouco qualificada relacionado a essas produções, a essas exportações. Então, o efeito do tarifaço, ele repercute, evidentemente, nessas regiões com muito mais intensidade, inclusive com questões sociais ainda mais graves. Flávio, a gente, enquanto te recebia aqui, a Débora te apresentava, por coincidência, que houve uma divulgação de que o Consórcio Nordeste, que reúne os governadores da região Nordeste, fez uma reunião em Brasília para justamente tratar e decidir quais medidas eles devem adotar de forma complementar àquelas que o governo federal está por apresentar. Mas queria uma avaliação tua do quanto o estudo que você apresenta aqui para a gente também, já colocado ali no blog do FGV-IBRE, o quanto ele também serve de norte para que essas medidas que o governo federal adote contemplem essas desigualdades regionais que você aponta, a capacidade maior ou menor de cada localidade, cada estado absorver a mercadoria que não foi exportada para os Estados Unidos e cuidar dos empregos, porque a gente ouviu vários setores falando de consequência para a cadeia de trabalho, de pessoas que têm trabalhos sazonais acabarem não sendo convocados para esse trabalho porque as vendas futuras vão ser impactadas. Perfeito. A sua pergunta é extremamente importante para esclarecer, inclusive, a capacidade que o governo central e os governos estaduais possam ter, em coordenação, encontrar as melhores soluções. Talvez o estudo ajude a pensar que as soluções dentro do território nacional ela vai ocorrer de forma distinta. E, claro, por conta exatamente dessas especificidades que cada região brasileira possui. O Norte e Nordeste com uma base produtiva, como eu falei, muito mais sensível a essa situação, e o Sul e o Sudeste, que tem já uma estrutura consolidada em diversos setores, inclusive no Sul e Sudeste uma pauta de exportação bem mais diversificada em produtos, não só produtos
também com baixo valor agregado, produtos ligados à terra, mas também com produtos com valor agregado bem maior. Mas só quero fazer uma referência ainda ao Centro-Oeste. O Centro-Oeste tem uma exposição ao comércio exterior com os Estados Unidos muito baixa, apenas 3% do total das exportações do Centro-Oeste é destinada aos Estados Unidos. E aí um exemplo importante que eu estou trazendo, porque eles conseguiram uma diversificação das suas exportações para a Ásia e para a União Europeia. Então, por isso que talvez eles vão sentir, sim, mas não vão sentir com a intensidade que as outras regiões, e aí vamos voltar para o Norte e Nordeste. E eu, mal comparando, mas não deixa de ser um choque, nós vivemos recentemente um choque sanitário, que teve consequências importantes tanto do ponto de vista econômico como social. Então, nós temos, do ponto de vista econômico, um novo choque, agora vindo um choque sanitário. E aí o Consórcio Nordeste sai com diversas soluções, inclusive compras governamentais que possam atender à demanda de vários produtos que não serão mais escoados ou terão grande dificuldade de acessar o mercado americano, mas daqui que vai conseguir outros mercados em outros países, isso não é um processo imediato, isso demora um pouco. A construção de um corredor de exportação, ele se leva a certo tempo. Então, nesse intervalo, nessa transição para novos mercados, como é que se vai segurar a renda de grande parte desses produtores? Inclusive, se você tem ideia, a produção de mel que se fala principalmente fortemente ali no Piauí, ela é feita através de cooperativas de vários pequenos produtores. Então, é um problema econômico, mas com um rebatimento social muito grande. E aí, como é que a gente vai garantir ou sustentar a renda desse segmento até encontrar uma nova solução? E por isso que é essencial exatamente esse movimento que o Consórcio Nordeste faz, já é um aprendizado da época da pandemia, mas para buscar soluções que, especialmente, garantindo algum tipo de renda para esse segmento. Flávio, a gente está falando, né, sobre medidas para tentar mitigar esse período até que se abram novos mercados, etc. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que no cardápio apresentado para o presidente Lula haverá a questão das compras governamentais, né, dos produtos que vão sofrer aí do tarifaço. Essa história, eu sei que não foi detalhada ainda, a gente não sabe como é que seria, mas compras governamentais para a região Norte e Nordeste seria eficiente? Seria, inclusive, eu assisti essa fala do ministro Haddad, inclusive aqui em vocês, na CNN, e eu acho que ele está no caminho certo, evidentemente, como você falou, ele não especificou quais seriam as medidas, mas certamente por diversos produtos, inclusive produtos perecíveis, como frutas, se você não tiver uma rápida solução, esse produto vai estragar. Então, compras governamentais em situações emergenciais pelos governos locais, seja os estados e os municípios, é essencial para segurar a renda desse segmento para encontrar, aí, inclusive, soluções de novos mercados. Já para outros segmentos, talvez segmentos que tenham já uma base produtiva mais estruturada, aí a questão não seja essa, a solução seja ligada principalmente a questões relacionadas a linhas de financiamento, de crédito ou algum tipo de isenção que possa dar fôlego a esses produtores, a esses exportadores, a encontrar novos mercados. Além do que, o ministro também falou da importância de diversificar mercados. Então, é fundamental. O comércio exterior é um mecanismo essencial para o crescimento das nações. Desde a origem da humanidade, que a gente vê que as nações se desenvolveram rapidamente quando elas tiveram capacidade de vender seus produtos e acessar novos mercados. E não é diferente. Então, o Brasil precisa, e aí talvez seja uma grande lição de tudo que nós estamos passando, o Brasil precisa aprender a não só diversificar
sua produção, não ficar limitada àqueles produtos que nós tenhamos já vantagens comparativas, mas diversificar também parceiros comerciais, porque em situações de crise como essa, nós teremos um colchão de amortecimento desse choque com muito mais efetividade do que estarmos concentrados em alguns poucos importadores e poucos produtos. Isso não é desejado para a dinâmica do comércio internacional, que evidentemente rebate no PIB, rebate na atividade econômica e rebate no emprego aqui dentro do Brasil. Nós conversamos com o pesquisador Flávio Ataliba, coordenador do Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste do FGV IBRE. Flávio, muito obrigado pela sua entrevista, um prazer recebê-lo aqui no 360. Até a próxima. Muito obrigado. E o estudo está disponível no site do FGV IBRE, no blog, o documento, quem tiver interesse em acessar. Sem dúvida alguma, fica aí o recado também. Obrigado mais uma vez, Flávio Ataliba.